A guerra na Ucrânia está entrando em seu quarto ano e ambos os lados estão dando tudo de si. Cada centímetro de território virou um campo de batalha conforme Ucrânia e Rússia lutam por domínio tático, estratégico e tecnológico. Mas vamos dar um passo atrás. Quando a chamada Operação Militar Especial da Rússia começou, o exército da Ucrânia era ofuscado pelo da Rússia em tamanho e poder. A Rússia era considerada como tendo o segundo exército mais forte do mundo, e a maioria dos analistas acreditava que a Ucrânia não resistiria por mais de algumas semanas. Apesar disso, a Ucrânia não só resistiu, mas conseguiu repelir os ataques russos e até mesmo lançar contra-ofensivas surpreendentes. Como a Ucrânia, a Azarona, conseguiu enfrentar uma superpotência global. Neste vídeo, mostraremos os primeiros dias da guerra, as táticas e estratégias cruciais que ajudaram a Ucrânia a resistir e os progressos que reverteram a situação. Mas primeiro, vamos ver o quão vasta era a disparidade militar quando a guerra começou. Um relatório da Cable News Network datado de 25 de fevereiro de 2022 tem algumas das aproximações mais próximas da força militar da Rússia e Ucrânia na época. Estimava-se que o efetivo ativo da Rússia continha cerca de 900 mil soldados, comparado aos 196 mil da Ucrânia, dando-lhe aproximadamente 4 vezes mais mão de obra para usar no conflito iminente. A maior disparidade de mão de obra estava nas forças aéreas, onde a Rússia superava a Ucrânia em aproximadamente 5-1, com 165 mil contra 35 mil no total. Notavelmente, a Rússia não conseguiu reunir todas as suas forças para invadir a Ucrânia no início da invasão. O relatório indicou que entre 160 mil e 200 mil soldados, 300 mil foram usados para a invasão. Do outro lado do conflito, a Ucrânia mobilizou cerca de 120 mil infantaria. Apesar da Ucrânia estar em desvantagem no início da guerra, a Rússia não se esforçou ao máximo como muitas vezes se sugeriu que faria. Parte disso se deveu à logística e à história. Resumindo, uma parte do exército russo é formada por recrutas obrigatórios, tropas convocadas periodicamente para servir em períodos mais curtos que as tropas contratadas. Por precedente, os recrutas não podem ser enviados para fora da Rússia, uma consequência da guerra soviético-afegã nos anos 80, onde as baixas soviéticas chegaram a cerca de 670 mil em 10 anos. Depois da guerra, a população russa pressionou o governo a evitar futuros envios para o exterior, o que parece ter se consolidado. Mesmo Putin parece respeitar esse precedente, apesar do lamentável histórico do país no conflito atual. Porém, o motivo principal da Rússia não levar toda a sua infantaria para a Ucrânia pode estar mais relacionado a táticas e planos prévios. Pode-se dizer que a guerra na Ucrânia é uma escalada e talvez até uma progressão natural de um conflito que começou há mais de 10 anos com a anexação da Crimeia pela Rússia. Nesse evento, a Rússia ultrapassou uma região da Ucrânia com quase nenhum tiro disparado. O exército russo realizou um golpe marcial, enviando tropas de elite para o aeroporto de Sevastopol, surpreendendo as defesas locais e nacionais. Então, o exército russo assumiu o controle do governo local, substituiu a liderança por leais à Rússia e iniciou um referendo falso que instigou a Crimeia a se juntar à Federação Russa. Em 2014, a Rússia usou a crise política e a agitação civil como pano de fundo para a incursão, anulando possíveis respostas da Ucrânia e acelerando o processo. Quando a Rússia anunciou o início da Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, Putin tentou repetir a tática. Desta vez, ele iria atrás do chefe do governo de todo o país em Kiev. Putin acreditava que a Rússia tinha reivindicações políticas e culturais sobre a Ucrânia e que os ucranianos deveriam ficar felizes em se reunir à federação. Ele acreditava que o núcleo do país não ofereceria mais que uma resistência simbólica. Apesar de muitos órgãos terem publicado planos propondo que a Rússia se preparava para invadir, Putin acreditava que um aviso prévio apenas faria a Ucrânia mover suas forças para a região de Donbass em vez de reforçar Kiev. Ele não estava totalmente certo. No primeiro dia da guerra, a Rússia atacou Kiev em 2 frentes, com um pequeno contingente de forças especiais russas a bordo de cerca de 34 helicópteros, sendo a primeira equipe a se aproximar da capital ucraniana pelo ar. A missão dos cerca de 200 a 300 soldados era capturar o aeroporto de Hostomel, o maior que servia Kiev,
com significativa capacidade para receber transporte militar. O ataque viria da Bielorrússia, mais precisamente de Maciar, a pouco mais de 1 hora de Kiev por via aérea. Simultaneamente, a Rússia lançou sua ofensiva terrestre da Bielorrússia e da Rússia, tentando enviar rapidamente suas unidades mecanizadas para capturar o aeroporto. O plano foi um desastre desde o começo. A invasão aérea foi um fracasso, com as forças russas sofrendo perdas significativas antes de pousarem perto do aeroporto e iniciarem a luta para ocupá-lo. As tropas ucranianas barricaram a pista, impedindo qualquer aeronave de usá-la para a invasão inicial. As defesas antiaéreas do aeroporto derrubaram ao menos 4 aeronaves antes que os ucranianos fossem sobrecarregados e forçados a se render ou recuar. No entanto, os ucranianos atrasaram a ocupação russa do aeroporto por algumas horas, permitindo que transportassem parte de suas forças mecanizadas das proximidades. As forças russas terrestres foram muito atrasadas. Putin supostamente planejou essa contingência enviando de 1.000 a 5.000 soldados por transporte aéreo. Contudo, o exército ucraniano bombardeou a pista novamente, inutilizando-a por completo e obrigando os reforços previstos a retroceder. Com o aeroporto ocupado e inutilizável e tropas terrestres enfrentando mais resistência do que o previsto, os soldados russos não se adaptaram à nova situação, o que nos leva à disparidade de equipamentos entre Rússia e Ucrânia e como esta última conseguiu contorná-la. A vantagem mais notável da Rússia sobre a Ucrânia no começo da guerra era seu impressionante arsenal de veículos. A Rússia tinha cerca de 15.900 veículos de combate blindados, comparado aos 3.300 da Ucrânia, quase 10 vezes mais aeronaves militares e aproximadamente 17 vezes mais helicópteros, mas nenhum desses recursos importaria a longo prazo. Apesar do grande arsenal de tanques da Rússia, eles foram muito subutilizados no começo da invasão. As tropas russas avançaram rápido demais no início da guerra, tentando tomar a Ucrânia em 3 frentes simultaneamente. Os tanques eram os veículos militares mais rápidos, pois os esquadrões normalmente não tinham veículos de apoio e infantaria para retardá-los. Isso acabaria sendo a sua ruína. Sem o suporte antiaéreo próximo, os tanques russos ficariam vulneráveis à artilharia e drones ucranianos, resultando em consequências devastadoras. Os principais tanques russos, T-80 e T-90, têm origem nos projetos soviéticos do final da Segunda Guerra Mundial. A doutrina militar russa priorizava tanques menores, mais leves e manobráveis que os equivalentes ocidentais. Este design dificultava atingi-los em batalha, mas comprometia a potência e sobrevivência em relação aos veículos fortemente blindados da OTAN. Para reduzir seu tamanho, os tanques russos adotaram um sistema de carregamento automático, dispensando o terceiro tripulante. Porém, esse design também gerou vulnerabilidades críticas. O carregador automático armazenava munição em um anel ao redor da torre, que tinha áreas com armadura mínima. Piorando a situação, o tanque menor implicava em munição extra armazenada de forma desorganizada pelo veículo, fora dos compartimentos bem protegidos. A falta de compartimentação deixava os tanques russos especialmente vulneráveis a explosões devastadoras. Munições penetrantes ou minas antitanque, atingindo de cima ou de baixo, poderiam incendiar a munição sobressalente, causando uma reação em cadeia conhecida como efeito surpresa. Este defeito persistiu em tanques soviéticos e russos, incluindo o T-90. O T-90.000 tenta resolver isso com recursos de segurança modernos, como armazenar a munição sobressalente na traseira da torre com painéis de explosão, similar aos tanques ocidentais. Contudo, se tais mudanças de fato corrigem as falhas de design, ainda é tema de discussão. Apesar de frustrada pela invasão aérea inicial de Kiev contrariar o plano, a Rússia ainda tinha grande vantagem numérica perto da capital ucraniana. No entanto, o exército russo vem cometendo uma série de erros logísticos e táticos desde o início da invasão. Primeiro houve a invasão aérea fracassada de Hostomel. Não havia quase nenhum motivo para crer que uma estratégia tão ousada traria resultados positivos. Putin já havia usado a mesma tática para ocupar a Crimeia, então repeti-la em maior escala contra a Ucrânia, menos de uma década depois, parecia estar fora do caráter de um governante supostamente calculista e ex-agente da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Na mesma linha, o exército ucraniano já fez parte da própria União Soviética.
O golpe decapitante que foi realizado na Crimeia e tentado em Kiev fazia parte do amplo manual militar soviético, pois já havia sido exercido 2 vezes antes em Praga e Cabul. Os oficiais ucranianos, ensinados a pensar como os soviéticos, aparentemente conheciam a tática de alguma forma. Além disso, o exército ucraniano começou a receber treinamento vital da OTAN após 2014, deixando-os mais preparados para enfrentar um inimigo com certa superioridade aérea, como a Rússia. Em segundo lugar, após a tentativa inicial de invasão ser rechaçada, a Rússia parecia despreparada para a escala da guerra em que se envolveu, mesmo sendo essa agressora. Os comboios militares viajaram por território desocupado para chegar à linha de frente, dando à Ucrânia oportunidade de atacá-los de longe. Pior, os comboios tentaram se mover em fila única, um erro devastador. Se a frente e a retaguarda fossem destruídas, o restante tinha dificuldade em montar uma defesa unida e podia ser desativado. A Ucrânia eliminou um comboio de 100 veículos usando essa estratégia, mostrando o erro tático da Rússia. Terceiro, a Rússia nunca conseguiu cercar totalmente Kiev. O sul da cidade permaneceu aberto para reforços, permitindo que o exército ucraniano mantivesse um fluxo constante de munição e equipamento militar. Ademais, o exército ucraniano poderia atacar os invasores russos por trás, encurralando-os contra a cidade. Enquanto isso, a área ao norte da cidade é dominada pelo rio Dnipro e seus afluentes, que eram controlados por uma série de barragens hidrelétricas e de irrigação. Os ucranianos abriram várias dessas barragens, alterando drasticamente a paisagem ao redor de sua capital. Com a entrada para a cidade quase dividida pelo rio e poucos acessos restantes no noroeste, onde os afluentes do Dnipro estavam inundados, a Rússia teve muito mais dificuldade em abastecer aquela parte da frente de batalha. Em quarto lugar, a Ucrânia já contava com o apoio da OTAN antes do início oficial da guerra. Depois da anexação da Crimeia, a Ucrânia iniciou a modernização de seu exército, inclusive trabalhando com a OTAN para obter equipamentos mais avançados. Como parte disso, a OTAN também forneceu informações militares vitais sobre os movimentos russos ao redor da Ucrânia, suficientes para desenvolver um sinal de alerta precoce para a OTAN e a Ucrânia sobre um possível ataque russo. Enquanto discutimos como a Ucrânia recebeu equipamentos de ponta da OTAN durante a guerra, que mencionaremos mais adiante, as primeiras doações começaram muito antes de fevereiro de 2022. Uma declaração de oficiais dos Estados Unidos da América e da Ucrânia, em 2018, antes da invasão, anunciava o fornecimento de sistemas antitanque Javelin pelos Estados Unidos da América. Similarmente, o Reino Unido iniciou o envio de NLAWs antitanque para a Ucrânia em janeiro de 2022, um mês antes da invasão começar. Isso indicava que a Ucrânia já se preparava para defender seu território e que a guerra provavelmente era considerada iminente por todos os envolvidos. Os Javelins e NLAWs se mostraram tão decisivos quanto as táticas ucranianas, sendo capazes de atingir veículos militares russos à distância e pressionar significativamente as tropas invasoras. Apesar de contratempos, o cerco a Kiev durou somente 1 mês e 2 semanas. O exército russo recuou oficialmente em 8 de abril de 2022 e a Ucrânia afirmou ter libertado todo o norte de seu território logo depois. Os russos foram obrigados a se reagrupar na frente oriental, em Donbás, enfrentando problemas semelhantes. Com Kiev fora de perigo significativo, apesar dos contínuos ataques russos com drones e mísseis durante a guerra, a Ucrânia pôde transferir a maioria de suas defesas para o leste. O mês e meio extra de resistência à invasão também possibilitou que a OTAN iniciasse o envio de mais equipamentos. Estes incluíam uma mistura de armas soviéticas que os países da OTAN e aliados tinham em estoque, como o T-70 e 2 modificado. Polônia, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos da América e República Tcheca doaram aproximadamente 470 tanques reformados ou modificados familiares à Ucrânia. Armas modernas, como novos designs de artilharia, seriam igualmente devastadoras em Donbás. Os países da OTAN estão usando a guerra na Ucrânia para testar suas novas armas em situações reais. Embora o exército russo não conseguisse criar estratégias inovadoras, ainda possuía alguns dos equipamentos militares mais modernos. Isso forneceria à OTAN métricas reais para projetar e aprimorar seus arsenais. Um exemplo de equipamento doado que começou a mudar a maré veio em uma área em que a Ucrânia
tinha desvantagem durante a guerra: a artilharia. A Rússia é a maior produtora mundial de baterias de artilharia, obuseiros rebocados, artilharia autopropulsada e munições de artilharia, superando em 3 vezes a produção total da OTAN. Isso permitia que ela usasse táticas baseadas em quantidade para pressionar significativamente e avançar na Ucrânia. A França entregou uma das maiores contramedidas a essa estratégia durante os primeiros meses da guerra. O Caesar é um obus de 155 milímetros montado em um caminhão francês com um sistema avançado de controle de fogo, Ele pode disparar 6 tiros em menos de 2 minutos antes de se reposicionar rapidamente por segurança, mas pode permanecer no local se preciso. Com capacidade de 18 rodadas a bordo, o Caesar oferece agilidade e sobrevivência ímpares no campo de batalha. Com chassi de 6x6 ou 8x8 rodas, o caminhão é mais rápido, manobrável e resistente a impactos que um obus sobre esteiras usado por Estados Unidos da América e Rússia. O sistema de controle de fogo digital, a alta cadência de tiro e os rápidos tempos de implantação e reimplantação permitem que o Caesar entre e saia rapidamente do campo de batalha. A artilharia pode alcançar seu destino, encontrar alvos, disparar e partir em minutos. Somando-se o fato de que o Caesar tem um alcance máximo de cerca de 25 milhas, muito superior às armas da era soviética, tem-se uma ameaça quase no topo de sua categoria. Isso impediria as forças russas de poderem montar um contra-ataque triangulando a fonte do fogo. A vantagem de alcance do Caesar seria ofuscada pela artilharia assistida por Ramjet, com alcance teórico de quase 100 milhas. Alemanha e Boeing estão progredindo com designs de Ramjet. Os 155 milímetros fornecidos atualmente à Ucrânia pela Rheinmetall têm 100 quilômetros e não incluem tecnologia Ramjet. No entanto, esses projéteis de longo alcance ainda oferecem um significativo impulso às capacidades de artilharia da Ucrânia, aproximando-as de mísseis como Atacuns em alcance. O histórico de Caesar consolidaria os pilares da guerra moderna: alcance e mobilidade. Se a Ucrânia tivesse armas com maior alcance ou manobras que as russas, eles poderiam manter a vantagem. Mas um terceiro fator crucial permitiu à Ucrânia se sobressair: economia. A Ucrânia recebeu mais de 250 bilhões de dólares em doações da OTAN, seja em ajuda financeira direta ou equipamento militar e munição, bem como assistência humanitária. Isso permitiu ao país focar seus esforços em outros lugares, acompanhando os gastos russos de cerca de 140 bilhões em 2024. Mais importante, a Ucrânia conseguiu fabricar armas mais eficazes e mais baratas, drones. A guerra na Ucrânia viu uma proliferação de pequenos drones, como os de recreação e filmagem para fins militares. O drone básico pode custar alguns milhares de dólares, e os drones agrícolas maiores, adequados para montar minas antitanque, melhor armamento ou mais drones, custam dezenas de milhares. Quando combinados com granadas e bombas antitanque baratas, mas eficazes contra veículos e infantaria, um drone geralmente custa muito menos do que seu alvo, seja uma coisa ou pessoa. Para piorar as coisas para a Rússia, ela não tem muitas contramedidas para este tipo de guerra. Técnicas de interferência provocaram uma corrida armamentista tecnológica entre os dois países, com sistemas se chocando e sendo recriados mensalmente. A Rússia só poderia usar sistemas antiaéreos dedicados, que custam centenas de milhares de dólares por míssil para abater um drone. Com isso, a Ucrânia, lançando ondas de drones, começou a causar sérios danos no equipamento militar russo e no orçamento. Um drone de 10 mil dólares destruindo um tanque de 500 mil dólares ou sendo abatido por um míssil de 100 mil dólares sempre valeria a pena para a Ucrânia, mesmo perdendo 10 drones para cada acerto. Os drones também ajudaram a Ucrânia a recuperar o controle sobre sua costa. A frota russa do Mar Negro interrompeu o bloqueio ao porto de Odessa em novembro de 2023, após ataques de drones e mísseis ucranianos em navios e portos na Crimeia. A Ucrânia prototipou e implantou o primeiro drone kamikaze marítimo do mundo, projetado para nadar até seu alvo. As incursões noturnas eliminaram o navio principal e destruíram muitos outros navios da frota. Liberar o acesso ao mar permitiria à Ucrânia revitalizar suas exportações, já que é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. O comércio marítimo, retornando aos seus níveis pré-guerra, apenas um ano após o início da guerra,
mostrou quão pouca pressão a Rússia poderia exercer sobre um país que não tinha marinha para se falar. Por fim, há a questão da alegada superioridade aérea russa. De fato, a Rússia nunca conseguiu exercer superioridade aérea sobre a Ucrânia. As forças aéreas cumprem a maioria das missões próximas às fronteiras russas, sempre perto do espaço aéreo russo. Isso ocorreu porque a OTAN forneceu à Ucrânia um sistema antiaéreo de múltiplas camadas em todo o país. Foram usadas baterias e mísseis Patriot, drones, lançadores portáteis e vários sistemas de mísseis superfície-ar para desativar radares inimigos, embaralhar sistemas de mira ou derrubar drones. Com um escudo de ampla propagação, o alcance de engajamento das forças russas é menor que o alcance máximo de cada parte. Como agressora, cada equipamento russo estará sob constante ameaça, já que a Ucrânia pode combinar sistemas antiaéreos, aeronaves e drones para reforçar sua defesa. Com uma surpreendente falta de previsão e excessiva dependência em sistemas ultrapassados, a Rússia está se saindo mal devido à sua própria falta de inovação em táticas militares e a situação não melhorou desde o início da guerra. A OTAN tem enviado equipamentos mais avançados em cada novo pacote de doação, permitindo que a Ucrânia crie uma indústria de fabricação de drones. Enquanto isso, as baixas da Rússia estão aumentando a ponto de ter que usar soldados norte-coreanos para aumentar seus números. É um sinal de que o fim da guerra pode estar no horizonte. Mas o que você acha? A Ucrânia conseguirá repelir totalmente a Rússia? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo. Descubra agora o real motivo da Rússia para iniciar a guerra na Ucrânia, finalmente revelado. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.